Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e neste capítulo vamos falar sobre algo que todos os brasileiros sabem muito bem. Vamos discutir um pouco sobre a economia desenvolvimentista. Logo após a vinheta. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas colônias que ainda estavam sob o domínio de algum país europeu tiveram a sua independência decretada. Neste momento, as novas nações viram o padrão de vida da sua população cair cada vez mais, muito ocasionado devido à saída de capital estrangeiro do país, aliado a um rápido crescimento populacional e um crescimento de produtos e serviços aquém do necessário para manter o padrão de vida da sociedade. No mesmo período, a Europa como um todo financiou a sua reconstrução usando dinheiro dos Estados Unidos, conhecido como Plano Marshall, que na verdade é mais um mito do que a realidade, haja visto que os países que receberam mais dinheiro do governo americano tiveram as menores taxas de crescimento entre 1947 e 1955, sem contar que os incentivos são perniciosos, afinal, auxílios externos desobrigam os governos a incorrerem em orçamentos equilibrados, estimulam o Estado a gastar o dinheiro em qualquer coisa e a consequente depredação do capital da economia. Os gastos governamentais privam a população de obter bens escassos, os quais são apropriados pelos burocratas do governo, impedindo que a população tenha uma maior qualidade de vida. Entretanto, se você perguntar para qualquer economista keynesiano ou monetarista, ele dirá o contrário, mesmo tendo documentos que provam que estão errados. Mesmo assim, como o padrão econômico nesta época era o da escola de Keynes, os economistas diziam que o motivo da rápida reconstrução foi devido a esse dinheiro. Por isso que Paul Rodin dizia que as novas nações deveriam ter um grande impulso, ou seja, gastos megalomaníacos dos governos para que pudessem prosperar. Walt Hostel, economista americano, dizia que as sociedades tradicionais só conseguiam se tornar desenvolvidas devido ao investimento de enormes quantidades de dinheiro em alguns setores específicos. Isso provocava um desenvolvimento absurdo da nação, fazendo ela ter um crescimento sustentável até o patamar de país desenvolvido. Foi com essa ideia base que a economia criou um campo de pesquisa novo, o da economia desenvolvimentista. Para Rodin, os países em desenvolvimento não tinham capacidade de destinar com eficiência os recursos para os investimentos que gerem um crescimento sustentável. Ele dizia que os grandes projetos de infraestrutura base, como portos, estradas e fábricas pesadas, são complementares à economia, ou seja, a existência de uma torna as demais economicamente viáveis. O que levantava um dilema, pois o primeiro investimento só seria economicamente viável se o segundo fosse feito. Porém, o segundo só seria viável se o primeiro fosse feito. Por exemplo, uma fábrica de aço só seria possível se houvesse uma usina elétrica próxima, mas a usina só seria possível se houvesse para quem vender a energia. Neste dilema, só existem duas opções, ou as duas se instalam ou nenhuma se instala. Porém, este é apenas um exemplo simples. Em economias mais complexas, todo o processo que envolve muitas indústrias pode cair no dilema. Para o economista, as indústrias só seriam possíveis quando existirem juntas em uma proporção correta, o que lembra muito a ideia de planejamento central dos comunistas. O economista alemão Albert Hirschman usou o termo encadeamento para falar sobre as interligações entre as diversas indústrias, dividindo-as em dois tipos, o encadeamento prospectivo e o retrospectivo. Por exemplo, uma indústria de laticínios ajuda no processo da indústria de queijos. Neste caso, seria um encadeamento prospectivo. A indústria de queijo aumenta a procura pelo coagulante do leite, aumentando assim a demanda pelo químico. Aqui temos um encadeamento retrospectivo. No mundo real, as indústrias possuem diversos encadeamentos, portanto, um investimento governamental megalomaníaco faria um país que não tem nada ter tudo em pouco tempo. Isso deveria vir impreterivelmente pelo governo e não pelo livre mercado, como Rodin dizia, pois para ele era difícil que os empresários sozinhos dessem o empurrão necessário. Os países subdesenvolvidos que seguiram essa linha se endividaram até o pescoço para criar programas de investimento, projetos industriais e de infraestrutura. Tudo com base em planos de desenvolvimento nacional. É neste interim que o Brasil se encaixou. Para os desenvolvimentistas, a economia destes países era composta por duas partes. A agrícola, que tinha muita mão de obra improdutiva, e a que era formada por novas indústrias. Esse modelo de desenvolvimento nacional deu menos errado em países como o Sudeste Asiático. Porém, na América Latina e na África, o resultado foi um caos, e muitos países ainda sofrem com ele até hoje. Quando falamos
falamos dos investimentos necessários ao desenvolvimento, tudo parece ser óbvio. Porém, coordená-los em várias indústrias básicas é uma tarefa muito difícil. Só se pode fazer o desenvolvimento ser eficaz se e somente se o governo souber o equilíbrio correto entre as interações e encadeamentos prospectivos e retrospectivos. Porém, se nem mesmo o mercado consegue encontrar esse equilíbrio em tão pouco tempo, você acredita mesmo que burocratas em um governo qualquer iriam ter a resposta? Resultado? Muitos países acabaram como o Brasil. Indústrias estatais inchadas e ineficientes, sendo obrigadas a impor tarifas comerciais como taxa de importação, para que os produtos conseguissem ser vendidos. Com a proteção estatal em diversos setores, o rent-seeking aumentou exponencialmente, já que diversas empresas buscavam o apoio do governo para manter os estrangeiros fora do mercado para que eles pudessem continuar a cobrar preços mais altos para os moradores daquele país. Isso acarretou relações mais íntimas entre governos e industriais, vulgo lobbying, impedindo a concorrência e a inovação. Qualquer relação com a realidade brasileira não é mera coincidência. Na década de 1970, o desenvolvimentismo foi muito criticado pelo economista neoclássico Paul Krugman, que dizia que as economias em desenvolvimento não tinham diferenças entre as economias desenvolvidas. A sinalização dos preços era válida nas duas economias. Portanto, o mercado e não os governos são os melhores árbitros para definir onde investir. Muitos economistas diziam que o desenvolvimentismo não estava errado economicamente falando, mas ele não funcionava devido a problemas políticos. O envolvimento excessivo do governo no mercado corrompia totalmente o sistema de preços, o que atrapalhava a distribuição de recursos com eficiência. Para Krugman, a coisa correta a se fazer era recuar as fronteiras do Estado, acabando com a busca pela renda e com o lobbying, deixando o mecanismo de preço agir de maneira soberana. Em 1980, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional reajustaram o programa focando mais no mercado, principalmente para ajudar os países africanos. Porém, o resultado dos experimentos foram os mesmos: aumento na pobreza e falha ao criar uma economia dinâmica e diversificada. Isso porque, querendo ou não, o dinheiro passava pelo governo do país e, consequentemente, o lobbying, a busca pela renda e as distorções no mecanismo de preço continuavam. Depois de muito fracasso, os desenvolvimentistas entenderam que o livre mercado é vital, tanto nos países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, pois cria os incentivos que mobilizam os recursos de um modo lucrativo. Porém, Joseph Stiglitz disse que o mercado havia fracassado, principalmente no âmbito das pequenas empresas, dando como exemplo a ideia de que não é possível haver desenvolvimento se não houver linhas de crédito. Por isso, o enfoque durante os últimos anos sempre foi do que chamamos de pró-mercado, onde o Estado e o mercado são complementares um do outro. O problema é que Stiglitz não viu de perto como essa linha de crédito também não funciona, principalmente aqui no Brasil, que podemos observá-la através do BNDES. Porém, em 2000, com as metas da ONU para o mundo, as políticas de impulso voltaram à tona, fazendo com que os países ricos continuassem a mandar dinheiro para os países pobres, na tentativa de trazer o ensino fundamental para todas as pessoas, erradicar a fome e reduzir a mortalidade infantil. Entretanto, sabemos que esse dinheiro encheu apenas o bolso dos governantes e pouco realmente foi destinado da população em questão. E assim terminamos nosso capítulo de hoje. Se você está vendo esse vídeo no YouTube e não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Se estiver ouvindo nosso podcast, não se esqueça de curtir e seguir para não ficar de fora quando tiver novos episódios. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @coreia_com_k, que farei o máximo que puder para conseguir responder. Até o próximo capítulo e tchau!